Eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de falar um pouco do meu painho, Luiz de Tenderini, seu Luiz, Tanderini, italiano, vovô, simplesmente Tenderini. E queria começar por aí mesmo, por essa parte, de como o painho, né, deixava as pessoas se expressarem do jeito que elas eram, ou são, né? E isso fazia muito bem a ele também. Então, muitas pessoas, né, depois que ele partiu, né, que fez essa passagem, né, que está em outros lugares, iluminando a gente e outras pessoas e outros, né, e outros seres. Muitas pessoas chegam falando das sementes, né, que ele deixa, que ele plantou. Só que aí eu pensando, né, se é difícil eu pensar uma coisa só, poucas coisas para falar em pouco tempo, de um ser tão grande, né? De um ser que ele transborda, né? Então, mas eu disse, não, eu vou falar o que vem para mim, né? De agora, de mais marcante. E uma das coisas que eu queria falar em relação às sementes é que sim, a gente pode pensar que ele plantou e deixou as sementes, talvez, né, as obras, né, a gente, a família e tantas pessoas que estão na luta, né, por um mundo mais igualitário, mais justo. Mas eu penso também que muito mais do que ele ter plantado sementes, ele colheu. Então, isso eu acho que foi muito forte e eu sempre digo que foi e é, né? Porque isso continua. Meu pai colheu e ele fazia de cada pessoa sair de dentro de si o melhor. Então ele fazia com que as pessoas trouxessem o que há de melhor de si para fora, para o mundo. Então, nesse pouco tempo que a gente tem para falar dele, eu queria deixar isso bem registrado. E nesse momento, o que vem para mim para falar para vocês é isso. Ele colocou aqui nesse plano, né, onde a gente está vivendo agora, essa ideia, né, de que cada pessoa tem dentro de si muitas coisas boas, né, e que podem ser colocadas para fora e em prol, né, de, de um mundo mais feliz, mais amoroso, mais gentil. Então, eu queria deixar meu abraço a todas as pessoas que estão, né, nesse momento, sentindo com a gente toda essa turbulência, né, de sentimentos, mas que estão aqui esperançosas, continuam com essa esperança e que a gente continue também colhendo com ele. Muito, muito grata a todos, a todas. E a gente segue tranquilas, né, e esperançosas e acreditando que esse é o caminho, né, o caminho de poder fazer com que as pessoas possam dar o melhor de si, né, e sabe, florescer de dentro de si o seu melhor
E é isso que agora me veio para dizer para vocês. Um beijo bem grande. Olá, vim falar também sobre meu pai, sobre Luiz. E demorei bastante para fazer o vídeo. Acho que porque eu não sabia o que falar, porque eram muitas coisas, né, para falar em alguns minutos. Mas eu queria falar sobre a passagem dele primeiro. Alguns meses atrás, meu pai mandou uma mensagem no grupo da família dizendo que a nossa marca era lutar até o fim, mas que todos um dia íamos morrer com dignidade. E ele tinha essa tranquilidade, né? Eu acho que ele tinha essa tranquilidade pela certeza da missão cumprida aqui na Terra, né? Então, e ele passava essa tranquilidade sempre para todo mundo. No dia da passagem, 10 minutos antes, eu fiz uma ligação, uma chamada de vídeo. Falei com ele, ele estava um pouquinho agoniado, porque estava querendo escrever e não estava conseguindo, por conta dos aparelhos, né, que estavam na mão e tal. Então, fiz essa chamada de vídeo, disse para ele que ele não se aperreasse com nada, que ele descansasse, e que eu amava ele. E 10 minutos depois ele suspirou e foi embora. Então, ele foi com essa tranquilidade, né, de sempre. E ele descansou mesmo, né? Ele fez esse descanso, assim, teve esse descanso mesmo. Então, assim, meu pai, ele sempre foi um lutador, um homem, né, aguerrido, com convicções, mas sempre foi assim, uma pessoa com paz interior, né? Com uma diplomacia, com uma forma de lidar com as pessoas muito tranquila, né? E um lutador ao mesmo tempo. Então, pra mim é um mistério, assim, como é que uma pessoa podia ser tão aguerrida, né, correr tanto atrás das coisas e da melhora pro mundo, para as pessoas, e ao mesmo tempo tão paciente e nesse sentido, né, de ser calmo e de fazer com que as coisas corressem com naturalidade. E eu acho que as pessoas conhecem muito meu pai nesse sentido, né, da luta dele, né, pelas pessoas, pelos direitos das pessoas, pela melhoria da qualidade de vida, pela melhoria da sociedade. Mas assim, como pai, como avô, ele também era incrível, talvez ainda mais. Então eu lembro muito de algumas passagens bem marcantes assim na minha vida, com palavras dele, né, com atitudes dele, da minha mãe obviamente também, mas agora falando dele. Quando eu fui embora, por exemplo, quando eu fui chamada para trabalhar em Minas Gerais, eu tinha que ir embora, assim, 3 dias depois, deixar trabalho, deixar tudo e já tá lá. E eu liguei para eles bem agoniada, falei disso e meu pai só disse: filha, você tem a nossa bênção, pode ir. E isso me deu um respiro, uma tranquilidade e uma força para ir embora, ir pro mundo, e eu sabia que eu tinha essa bênção. Né? Isso era muito reconfortante, assim, e muito estimulante também. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu fiz uma ligação para ele e para minha mãe. Eu sempre, né, há muitos anos moro longe, e apesar disso a gente nunca ficou longe, né, só fisicamente mesmo. Mas eu fiz essa ligação e aí ele falou muito emocionado: você não sabe o quanto você nos deixa felizes com essa notícia. E assim, tudo dele era assim, sabe, muito emocionado e muito, sabe, é muito estimulante mesmo, assim, pra gente. Quando minha mãe foi embora, há 12 anos atrás, ele me ligou e disse: filha, sua mãe se encantou. Ele era assim, ele era essa pessoa que dava pra gente o aconchego que a gente precisava e o empurrão quando a gente precisava também. Ele era esse avô amoroso que queria saber de todo mundo, como é que tava, o que é que tava precisando, como é que tava passando. E ele era muito amor. Meu pai era muito, muito, muito amor. Ele amava as pessoas, ele era amado, ele amava a natureza, os bichos, as plantas, ele era tanto amor. E ele vai continuar sendo
para sempre. Acho que essas qualidades dele ficam na relação com as pessoas, com a família. Ele tem uma história de vida muito, muito, muito sofrida. Não teve pai praticamente, né? Porque ele ficou órfão do pai com 2 anos de idade. E nem por isso ele deixou de ser um pai maravilhoso. Aliás, ele foi o melhor pai do mundo, o melhor avô do mundo, o melhor companheiro, sabe? Então, essas características dele como pessoa, como homem, devem ser ressaltadas como o educador que ele foi, né? Como a pessoa pública que ele foi, porque não se separa. O ser humano público, né, conhecido, que ele era representante de diversas causas, do homem, que ele era no nosso dia a dia, na nossa casa, na família, no convívio com quem era próximo, né, no cuidado com as palavras, na delicadeza. E isso fez com que ele fosse essa pessoa tão, tão querida por todo mundo, assim. Ele realmente, eu acho que esse é um dos maiores legados que ele deixa. É o jeito dele de cuidar das pessoas, de tratar, do trato com as pessoas, né? De lidar de forma tranquila, sendo firme muitas vezes quando era preciso, mas sempre sabendo lidar com as pessoas, com as palavras certas, do jeito certo, com o tom sempre adequado. Então, acho que é importante lembrar dele dessa forma, né? Ele era um entusiasta da vida. Ele colheu todos os frutos que ele plantou ao longo dos seus 79 anos e meio, que ele fazia questão de ressaltar. Ele plantou muitas árvores e colheu muitos frutos. E plantou muitas pessoas e colheu muitas pessoas. E ele, com certeza, levou tudo isso com ele e deixou muito, muito, muito com todo mundo que passou pela vida dele e que ele passou pela vida. Assim, uma gratidão muito grande que eu quero expressar pela vida de Painho, Luiz Tenderini. Para o Novo Testamento, nós todos e todas batizados somos pessoas agraciados pelo Espírito e santificados pelo batismo. E aí as pessoas vivem isso, uns mais, outros menos. Nós que estamos reunidos aqui na igreja, temos a consciência de que o irmão nosso, Luiz Tenderini, viveu isso de um modo muito fiel, muito profundo, muito coerente. Um verdadeiro martírio. Não apenas o martírio de quem morre pela fé, mas de quem dá a vida no cotidiano, doando a vida uns aos outros, se doando e se consagrando aos irmãos e irmãs na comunidade de Emaús. Então, tudo que nós podemos fazer hoje, dizer hoje, é primeiro unir toda essa Páscoa, essa passagem do Luiz Tenderini à Páscoa de Jesus, unir, colocar como uma coisa só, oferecer na mesma patena, dar a Deus ação de graças pela Páscoa de Jesus e pela Páscoa de Luiz Tenderini na Páscoa de Jesus. Mas não basta a gente fazer isso. É preciso que nós todos e todas, que nos deixamos tocar pela profecia de Luiz Tenderini, nos comprometamos a que essa palavra que nós escutamos aqui sobre
a vida dele, palavra que nem é dita de boca, que cada um de nós aqui tem muitas coisas para contar, para partilhar, muitas experiências vividas com Luiz. Mas é importante que essa palavra se torne vida em nós. Se torne em nós também profecia do seguimento de Jesus no serviço ao povo empobrecido, ao povo sofrido, ao povo crucificado, como Jesus foi. E aí sim nós podemos dizer que nós estamos celebrando a Eucaristia não apenas no rito, mas na vida. E a vida de Luiz Tenderini, ela é assumida por nós como nossa vida. Deus abençoe a cada um de vocês nesse caminho. Que todos os irmãos e irmãs que se sentem mais tocados por essa falta, por essa lacuna, pela partida física do Luiz, que se sintam fortalecidos, fortalecidas, mesmo na saudade, mesmo na dor, mas se sintam fortalecidas por esse testemunho que nos chama a continuar esse caminho. Deus abençoe.